Depois de 8 anos, a mulher que me abandonou pelo meu irmão rico apareceu no funeral do nosso pai. Ela se inclinou, sorriu e disse que tinha ganhado. Eu respondi com uma frase tão simples que fez os dois ficarem em choque. Meu nome é Daniel Almeida. Tenho 34 anos. E durante muito tempo acreditei que havia algo errado comigo. Cresci na sombra do meu irmão mais velho, Renato, o garoto de ouro da família. Enquanto ele jogava futebol e conquistava todos com seu carisma, eu passava horas trancado no quarto lendo, criando projetos e imaginando possibilidades que ninguém ao meu redor conseguia enxergar. Meu pai, Antônio Almeida, era dono de uma empresa de distribuição que construiu com as próprias mãos. Ele sempre foi direto, sem rodeios. Lembro de um jantar de domingo, eu tinha uns 22 anos, quando apresentei uma ideia para modernizar o sistema de logística da empresa. Pai, se a gente implementar um software integrado, podemos reduzir custos em pelo menos 30%. Ele nem levantou os olhos do prato. Daniel, você não entende como negócios funcionam no mundo real. Renato, conte para seu irmão sobre o novo contrato que você fechou. E assim era sempre. Renato recebia aplausos por fechar negócios que o pai praticamente entregava de bandeja, enquanto minhas ideias eram ignoradas como devaneios de quem não conhecia a realidade. Quando Renato fez 25 anos, ganhou 20% da empresa. Quando fiz a mesma idade, ganhei um relógio. Você precisa provar que merece, filho, meu pai disse naquele dia, sem nenhum traço de ironia na voz. Minha mãe, Cecília, tentava amenizar as coisas. Ela vinha ao meu quarto tarde da noite, sentava na beirada da cama e acariciava meu cabelo como fazia quando eu era criança. Seu pai te ama, Daniel. Ele só não sabe demonstrar. Você é especial de um jeito diferente. Mas ser especial de um jeito diferente significava ser invisível. Significava ouvir na mesa de Natal como Renato era o futuro da família, enquanto eu era apresentado aos parentes como o filho que gostava de ler. Como se isso fosse algum tipo de defeito. Aprendi a aceitar meu papel. Parei de tentar impressionar meu pai, parei de competir com Renato. Concentrei minha energia em estudar, em absorver conhecimento, em criar meu próprio caminho longe dos holofotes que sempre iluminavam meu irmão. Eu tinha planos, sonhos que não dependiam da aprovação de ninguém. Achei que isso seria suficiente para me proteger do que estava por vir. Achei que, mantendo distância emocional da dinâmica familiar, eu estaria seguro. Como eu estava enganado. Isabela entrou na minha vida como um raio de sol atravessando nuvens escuras. Conheci ela numa livraria, ambos alcançando o mesmo exemplar de um romance que ninguém mais parecia conhecer. Ela sorriu, eu sorri de volta. E algo simplesmente se encaixou. Começamos a nos encontrar todos os finais de semana. Cafés pequenos, caminhadas no parque, conversas que duravam horas sobre absolutamente tudo. Isabela era professora de literatura, tinha aquele jeito delicado de falar que me fazia sentir compreendido pela primeira vez na vida. Você tem uma mente brilhante, Daniel, ela dizia enquanto caminhávamos de mãos dadas. Um dia o mundo vai reconhecer isso. Depois de 2 anos juntos, pedi ela em casamento numa noite simples, em casa, sem grandes produções. Apenas nós dois, vinho barato e a certeza de que tínhamos construído algo verdadeiro. Sim, 1000 vezes sim, ela respondeu com lágrimas nos olhos. Começamos a planejar o casamento. Nada extravagante. Apenas algo íntimo com pessoas que realmente importavam. Isabela conheceu minha família num jantar que minha mãe insistiu em fazer. Lembro que Renato chegou atrasado, como sempre, dirigindo o carro importado que meu pai tinha dado de presente. Desculpem o atraso. Fechei mais um contrato hoje. Ele anunciou com aquele sorriso confiante que encantava todo mundo. Isabela foi educada, cordial. Conversaram brevemente sobre negócios, sobre os planos de Renato de expandir a empresa. Notei que ela prestava atenção, mas não pensei nada demais. Era só educação, certo? As semanas seguintes foram estranhas. Isabela começou a perguntar mais sobre minha família, sobre a empresa, sobre por que eu não trabalhava com meu pai e Renato. Você já pensou em fazer parte dos negócios da família? Imagina o potencial que você teria. Não é o meu caminho, amor.
Quero construir algo meu, sabe? Ela apenas assentiu, mas percebi algo diferente no olhar dela. Uma distância que não existia antes. As mensagens começaram a demorar mais para serem respondidas. Os encontros ficaram menos frequentes. Ela sempre tinha uma desculpa pronta. Então, numa terça-feira comum, recebi uma mensagem curta e direta. Daniel, preciso de um tempo. Não consigo continuar assim. Desculpa. Liguei imediatamente. Caixa postal. Mandei mensagens. Nada. Fui até o apartamento dela. Ninguém atendeu. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido da minha vida sem nenhuma explicação real. Passei 2 semanas em choque absoluto, tentando entender o que havia acontecido. 2 semanas repassando cada conversa, cada momento, procurando sinais que eu deveria ter percebido. Até que vi uma foto nas redes sociais. Isabela sorrindo ao lado de Renato num restaurante caro. A legenda dizia simplesmente: novos começos. Meu mundo desmoronou naquele instante. 3 dias depois daquela foto, eu estava na porta da casa do meu pai. Não planejei, simplesmente dirigi até lá, movido por uma necessidade de respostas. Toquei a campainha com força, o coração batendo descompassado. Renato abriu a porta. Tinha aquela expressão tranquila de quem não carregava nenhum peso na consciência. Daniel, que surpresa! Entre! Você está com a Isabela? Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Ele suspirou, como se estivesse lidando com algo inconveniente. Olha, essas coisas acontecem. Não foi planejado. Vocês terminaram, ela estava livre, eu estava disponível. Terminaram? Ela era minha noiva, Renato. Íamos nos casar. Irmão, se acalma. O que você queria que eu fizesse? Ela me procurou, conversamos, conectamos. Não posso controlar os sentimentos dela. Meu pai apareceu na sala, provavelmente atraído pela minha voz alterada. O que está acontecendo aqui? Pai, o Renato ficou com a Isabela, minha noiva. Esperei algum tipo de indignação, alguma defesa. Meu pai apenas cruzou os braços e me olhou com aquela expressão de decepção que eu conhecia tão bem. Daniel, você esperava que uma mulher inteligente ficasse esperando eternamente por um homem sem ambição? Renato tem futuro, tem a empresa, tem estabilidade para oferecer. O que você tem? Sonhos e livros? As palavras doeram mais do que qualquer soco poderia doer. Então é isso? Você acha normal o próprio filho roubar a noiva do irmão? Ninguém roubou nada. Ela escolheu o filho vencedor, simples assim. Meu pai disse friamente. Talvez isso seja uma lição para você acordar para a realidade. Renato permaneceu em silêncio, mas o sorriso discreto no canto da boca dele dizia tudo. Estava aproveitando cada segundo daquilo. Senti algo quebrar dentro de mim naquele momento. Não era só a perda de Isabela. Era a confirmação de que minha própria família nunca esteve do meu lado, que eu sempre fui descartável aos olhos deles. Vocês merecem um ao outro, consegui dizer, a voz tremendo de raiva contida. Minha mãe apareceu no corredor, o rosto pálido. Daniel, filho, espera. Não, mãe. Acabou. Eu cansei de ser o filho invisível, o fracassado da família. Vocês não vão mais ter que se preocupar comigo. Subi para o meu antigo quarto, joguei roupas e documentos numa mochila. Minha mãe chorava na porta, implorando para eu reconsiderar, mas minha decisão estava tomada. Desci as escadas pela última vez, passei direto pela sala onde meu pai e Renato conversavam como se nada tivesse acontecido. Você vai voltar rastejando, meu pai gritou quando abri a porta. Vai ver que não sobrevive sozinho lá fora. Olhei para trás uma última vez. Nunca mais vou pisar nesta casa. E saí, fechando a porta atrás de mim para sempre. Cheguei em Porto Alegre com apenas R$2.000 na conta, uma mochila nas costas e absolutamente nenhum plano concreto. Aluguei um quarto minúsculo numa pensão barata, o tipo de lugar onde você divide banheiro com 5 estranhos e ouve conversas através das paredes finas. Nos primeiros dias, sobrevivi com miojo e pão. Procurei emprego em todo lugar possível. Meu currículo não impressionava ninguém. Sem experiência prática, sem indicações, sem o sobrenome poderoso para abrir portas. Apenas eu e minha determinação. Consegui meu primeiro trabalho numa cafeteria no centro da cidade. O salário mal cobria aluguel e comida, mas era um começo. Acordava às 5 da manhã,
Trabalhava até as 2 da tarde, depois corria para a biblioteca pública onde passava o resto do dia estudando. Foi lá que conheci Maurício, um senhor de 60 anos que sempre ocupava a mesma mesa perto da janela. Ele notou que eu devorava livros sobre administração, finanças e investimentos. "Garoto, você lê isso tudo e entende alguma coisa?" Ele perguntou num dia chuvoso. "Estou aprendendo. Quero entender como o dinheiro realmente funciona." "Por quê? Vai roubar um banco?" Ele riu. "Vou provar que algumas pessoas estavam erradas sobre mim." Maurício se apresentou. Era ex-executivo de uma multinacional, aposentado, que passava os dias lendo e jogando xadrez. Começamos a conversar regularmente. Ele via algo em mim que eu mesmo não enxergava ainda. "Daniel, você tem fome. Não a fome de comida, mas a fome de vencer. Isso é raro. A maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo." Ele se tornou meu mentor não oficial. Emprestava livros da coleção pessoal dele. Explicava conceitos complexos de mercado. Compartilhava histórias de sucessos e fracassos que vivenciou. Mais importante, acreditava em mim. "Maurício, às vezes eu penso em desistir. Trabalho tanto e mal consigo pagar as contas." "Desistir é fácil, garoto. Difícil é acordar todo dia e escolher continuar mesmo quando tudo parece impossível. Mas deixa eu te contar um segredo. Cada dia que você não desiste, você fica mais forte. Seus inimigos nem imaginam o monstro que você está se tornando." Matriculei-me num curso noturno de tecnologia. Meus dias viraram uma maratona brutal. Café das 5 às 2, aulas das 7 às 10 da noite, estudos até a madrugada. Finais de semana trabalhava como entregador para ganhar um extra. Minha mãe ligava ocasionalmente. Sempre atendia, mas nossas conversas eram breves. "Como você está, filho?" "Estou bem, mãe. Ocupado. Seu pai perguntou de você outro dia." "Não quero saber dele." Bloqueei completamente qualquer pensamento sobre minha antiga vida. Renato, Isabela, meu pai, tudo ficou trancado numa caixa mental que eu me recusava a abrir. Minha única obsessão era crescer, evoluir, me transformar em alguém imbatível. E estava funcionando. 3 anos depois de chegar em Porto Alegre, minha vida era completamente diferente. Terminei o curso de tecnologia como o melhor da turma e consegui emprego numa startup de soluções digitais. Meu salário triplicou da noite para o dia. Mas eu queria mais, muito mais. Comecei a atender pequenos negócios como freelancer nos fins de semana. Padarias, mercados, lojas de roupas. Empresas que nunca tiveram acesso à consultoria profissional porque não podiam pagar os preços absurdos do mercado. Eu cobrava barato, entregava resultado e minha reputação crescia pelo boca a boca. "Daniel, você transformou o meu negócio." Dona Marina, dona de uma pequena confeitaria, disse emocionada. "Em 2 meses, minhas vendas dobraram. Fico feliz em ajudar, Dona Marina. Você merecia essa virada." Maurício acompanhava minha evolução de perto. Num sábado, ele me chamou para almoçar em sua casa. "Garoto, está na hora de você pensar grande. Pare de vender seu tempo e comece a construir algo escalável." "Como assim?" "Crie uma empresa. Sistematize o que você faz. Contrate pessoas. Multiplique seu impacto." A ideia me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. Com as economias que juntei e um pequeno empréstimo, fundei a Almeida Consultoria Empresarial. O nome foi proposital. Queria usar o sobrenome que meu pai dizia que eu envergonhava. Contratei 2 estagiários e alugamos uma salinha comercial modesta. Nos primeiros 6 meses, foi desafiador. Acordava às 4 da manhã, trabalhava até meia-noite. Finais de semana não existiam mais. Cada cliente conquistado era uma vitória celebrada. Um dos meus estagiários, Lucas, me perguntou certa vez: "Chefe, por que você trabalha tanto? Já está ganhando bem." "Porque ainda não cheguei onde quero chegar, Lucas. Nem perto." O diferencial da minha empresa era simples: tecnologia de ponta com atendimento humanizado. Enquanto grandes consultorias tratavam pequenos empresários com desdém, nós os tratávamos como parceiros estratégicos. Nossos clientes nos indicavam para amigos, que indicavam para outros. No 5º ano, já tínhamos 15 funcionários e escritórios em 3 cidades. Meu patrimônio crescia exponencialmente. Investia em ações, imóveis, fundos.
Aprendi com Maurício a arte de fazer o dinheiro trabalhar por mim. Mantive perfil baixo, sem redes sociais ostentando carros ou viagens, sem aparecer em eventos sociais. Apenas trabalhava, crescia, evoluía. Minha vida pessoal era simples: academia, leitura, trabalho. Saí com algumas mulheres, mas nada sério. Aprendi a não confiar fácil demais. Maurício ficou doente no 6º ano. Visitei ele no hospital regularmente. Estou orgulhoso de você, garoto. Transformou dor em combustível. Aprendi com o melhor, Maurício. Agora use tudo isso com sabedoria. Sucesso sem propósito é vazio. Quando ele faleceu, deixou uma carta para mim. Dizia apenas: você já venceu. Só falta o mundo descobrir. Eu estava pronto para que descobrissem. Estava revisando contratos no escritório quando meu celular tocou. Era um número que não via há anos na tela. Minha mãe. Hesitei antes de atender. Alô? Daniel, filho. A voz dela estava quebrada, chorosa. Seu pai. Ele teve um infarto. Não resistiu. Faleceu hoje de manhã. Fiquei em silêncio. Esperava sentir algo intenso, raiva, ou talvez tristeza. Mas só veio um vazio estranho, como se estivesse recebendo notícias sobre um desconhecido. Daniel, você está aí? Estou, mãe. O velório será amanhã às 10. Por favor, venha. Sei que vocês não se falavam, mas ele era seu pai. E eu preciso de você aqui. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a janela do meu escritório. 8 anos. 8 anos sem pisar naquela cidade, sem ver aquelas pessoas. Construí uma vida inteira longe deles, e agora a morte do meu pai me puxava de volta. Minha assistente, Carla, entrou na sala com café. Tudo bem, Daniel? Você está pálido. Meu pai morreu. Meu Deus! Sinto muito. Precisa de alguma coisa? Quer que eu remarque seus compromissos da semana? Sim, remarque tudo. Vou viajar amanhã cedo. Passei a noite sem dormir direito. Memórias que eu havia enterrado começaram a ressurgir. O olhar de decepção do meu pai, as comparações constantes com Renato, a humilhação final no dia que saí de casa. Mas também lembrei das palavras dele. Você vai voltar rastejando. Arrumei uma mala pequena. Coloquei um terno discreto, nada ostentoso. Não queria chamar atenção. Esta viagem não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre estar presente pela minha mãe. Durante o voo, pensei em como seria rever Renato e Isabela. Será que ainda estavam juntos? Será que construíram a vida perfeita que imaginavam? Uma parte de mim, pequena e mesquinha, esperava que não. O taxista me deixou em frente ao cemitério às 9h40 da manhã. Estava mais cedo que o previsto. Fiquei no carro alguns minutos apenas observando. Pessoas começavam a chegar, rostos que reconheci vagamente. Antigos conhecidos da família, parceiros de negócios do meu pai. Desci do táxi e caminhei devagar em direção à capela. Cada passo parecia carregar o peso daqueles 8 anos de ausência. Respirei fundo antes de entrar. Não estava preparado para as emoções que viriam, mas também não era mais aquele garoto quebrado que fugiu. Eu era outra pessoa agora, e eles estavam prestes a descobrir quem Daniel Almeida realmente se tornou. Entrei na capela e fiquei nos fundos, observando tudo de longe. O caixão estava rodeado de flores caras, coroas enormes com faixas douradas, tudo muito pomposo, exatamente como meu pai gostaria. Minha mãe estava sentada na primeira fileira, amparada por tias que mal me lembravam dos nomes. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Quis ir até ela imediatamente, mas algo me fez esperar. Então vi Renato. Meu irmão estava diferente. O rosto marcado por rugas prematuras, a postura curvada de quem carrega peso demais. Nada daquele brilho arrogante de antes. Ele conversava com um homem de terno, e pela linguagem corporal, não era uma conversa agradável. Renato, precisamos resolver isso logo. Os credores não vão esperar mais. O homem dizia em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Eu sei, Cardoso, só preciso de mais um mês. Você disse isso há 3 meses. A empresa está falida. Aceite a realidade. Fiquei processando aquilo. Falida? A empresa que meu pai construiu e entregou de bandeja para o filho dourado estava falida? Isabela apareceu ao lado de Renato. Ela também estava diferente. O cabelo antes brilhante, agora parecia sem vida. As roupas,
Embora tentassem parecer elegantes, estavam gastas nos detalhes. Olheiras profundas contavam histórias que maquiagem não conseguia esconder. Querido, precisamos ir embora logo depois da cerimônia. A reunião com o banco é às 3, ela sussurrou para Renato. Eles não vão nos emprestar nada, Isabela. Para de se iludir. Mas precisamos tentar. Não podemos perder a casa também. Eles estavam quebrados. Completamente quebrados. A ironia me atingiu com força. Enquanto eu construía um império do zero, eles afundaram o navio que já estava pronto. Me aproximei lentamente da minha mãe. Quando ela me viu, os olhos encheram de lágrimas. Daniel, você veio! Ela se levantou e me abraçou apertado. Achei que não viria. Estou aqui, mãe. Sinto muito. Ele falava de você às vezes, sabe? Nos últimos meses, quando as coisas ficaram difíceis, ele mencionava que talvez devesse ter te escutado. Não respondi. Não havia nada a dizer sobre isso agora. Renato nos viu. Ficou paralisado por um segundo, depois caminhou na nossa direção. A expressão dele era uma mistura de surpresa e algo que parecia vergonha. Daniel, quanto tempo? Renato, apenas acenei com a cabeça. Você está bem? Estou ótimo. E você? Ele desviou o olhar. Não precisava responder. Estava tudo estampado no rosto dele. O velório prosseguiu em silêncio desconfortável. As pessoas apresentavam condolências. Falavam do meu pai como se o conhecessem de verdade. Mantive-me discreto, apenas observando aquele teatro todo. Foi quando a cerimônia terminou que Isabela decidiu se aproximar. E tudo mudou. Estava do lado de fora da capela, respirando o ar fresco, quando senti uma presença atrás de mim. Virei e lá estava ela, Isabela. 8 anos depois, frente a frente novamente. Daniel! Ela disse meu nome como se tivesse direito de pronunciá-lo com familiaridade. Isabela, você está diferente, mais maduro. As pessoas mudam em 8 anos. Ela deu alguns passos em direção a mim. Havia algo calculado nos movimentos dela. Uma performance que eu reconhecia de longe. Deve ter sido difícil para você, tudo o que aconteceu. Ela disse com falsa compaixão. Foi, mas sobrevivi. Imagino que sim. Ouvi dizer que você mora longe agora. Porto Alegre, não é? É. Isabela sorriu. E naquele sorriso havia veneno puro. Sabe, Daniel, eu realmente espero que você tenha encontrado seu caminho. Deve ser reconfortante ter uma vida simples, sem pressões, sem grandes responsabilidades. Cada palavra era uma farpada disfarçada de gentileza. Ela estava me testando, procurando sinais de fraqueza. Renato e eu construímos algo lindo juntos. Claro, tivemos desafios, como todo casal tem. Mas no final eu fiz a escolha certa naquela época. A escolha certa. Repeti, sem emoção. Sim, você era doce, Daniel, mas não tinha ambição real. Eu precisava de alguém que pudesse me dar estabilidade, futuro. Alguém que já estivesse estabelecido. Ela se inclinou levemente para a frente, abaixando a voz para um sussurro cruel. Eu ganhei, Daniel. Sei que isso pode doer, mas é a verdade. Escolhi o irmão vencedor e você... Bem, você ficou com os sonhos. Espero sinceramente que eles tenham te mantido aquecido à noite. O sorriso dela era triunfante, esperando me ver desmoronar, esperando raiva, dor, humilhação. Qualquer reação que confirmasse que ela ainda tinha poder sobre mim. Olhei nos olhos dela por um longo momento. Vi tanta coisa ali. Amargura disfarçada de vitória. Desespero escondido sob arrogância. Ela estava afundando e tentava me arrastar junto. Respirei fundo e sorri. Um sorriso genuíno, tranquilo, quase piedoso. Isabela, você acha mesmo que ganhou? A expressão dela vacilou por uma fração de segundo. Como disse, você escolheu o Renato porque ele tinha a empresa do nosso pai, empresa que hoje está falida. Ouvi vocês conversando sobre credores, bancos, perder a casa. O rosto dela empalideceu. Isso não é da sua conta. Você tem razão. Não é. Mas já que você veio aqui se gabar da sua vitória, acho justo te contar algo. Dei um passo em direção a ela. Renato não é mais dono de nada. Eu sou. O mundo dela parou naquele instante. Vi o choque se espalhando pelo rosto dela como uma onda devastadora. O quê? A empresa falida do nosso pai?
Eu comprei. Todas as dívidas, todos os ativos, tudo agora está no meu nome. Isabela ficou completamente paralisada, a boca aberta sem conseguir formar palavras. O sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por puro terror. Você está mentindo. Ela finalmente conseguiu dizer, a voz tremendo. Estou? Pergunte ao advogado Cardoso. Ele acabou de sair daqui. Foi ele quem intermediou a compra há 3 meses. Peguei meu celular e mostrei a ela documentos digitalizados. Contratos assinados, transferências bancárias, tudo em meu nome. Seus olhos percorriam a tela e a cada segundo a realidade a atingia com mais força. Mas como? Você não tinha dinheiro. Você saiu daqui sem nada. E construí tudo do zero, Isabela. Enquanto você e Renato queimavam o império que ganharam de graça, eu construía o meu próprio. A diferença entre ganhar as coisas e conquistá-las. Renato apareceu naquele momento, provavelmente procurando por ela. Quando nos viu conversando, aproximou-se rapidamente. Isabela, o que está acontecendo? Ela apontou para mim, as mãos tremendo. Ele comprou a empresa. Daniel é o dono agora. Renato me encarou como se eu tivesse contado a piada mais absurda do mundo. Isso é ridículo. Daniel não tem esse tipo de capital. Ele mal conseguia pagar as próprias contas. Tinha razão, Renato. Passado. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria com escritórios em 6 estados. Faturamento anual na casa dos milhões. E quando soube que vocês estavam afundando, comprei as dívidas todas. Tirei uma pasta que estava no meu carro e entreguei para ele. Renato abriu com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo cada página. Reconheci o momento exato em que a verdade o atingiu. Os ombros caíram, o rosto perdeu toda a cor. Não pode ser. Pode e é. Vocês devem 320 mil reais só de juros acumulados. A casa que vocês moram está hipotecada até o teto. Os carros financiados e atrasados. Tudo isso agora responde a mim. Isabela começou a chorar. Não de tristeza, mas de desespero puro. O que você vai fazer? Vai nos deixar na rua? Olhei para os dois. Aquelas mesmas pessoas que me humilharam, que riram da minha dor, que me chamaram de fracassado, agora estavam ali, completamente à minha mercê. Não vou deixar vocês na rua. Isso seria cruel demais. Vi um lampejo de esperança nos olhos deles. Mas vocês vão trabalhar. Renato, você vai ser gerente operacional da empresa. Salário fixo, nada de mordomias. Vai aprender o que é construir algo com esforço real. E quanto tempo até quitarmos a dívida? Renato perguntou derrotado. No ritmo que vou propor, uns 5 anos. Se trabalharem direito. Isabela soluçou mais alto. A ironia era perfeita demais. Ela escolheu Renato pela segurança financeira e agora ambos eram meus funcionários. Renato tentou argumentar, a voz saindo fraca e desesperada. Daniel, somos irmãos. Você não pode fazer isso conosco. Papai não iria querer. Papai? Cortei ele friamente. O mesmo pai que riu de mim quando você ficou com minha noiva? O mesmo que me chamou de fracassado e disse que eu voltaria rastejando? Esse pai? Ele abaixou a cabeça sem resposta. Escuta bem, Renato. Não estou fazendo isso por vingança barata. Estou fazendo justiça. Vocês tiveram tudo de graça e destruíram. Agora vão aprender o que eu aprendi. O valor do trabalho honesto. Isabela limpou as lágrimas, tentando recuperar alguma dignidade. E se recusarmos? Então eu aciono a justiça, executo as dívidas e vocês perdem absolutamente tudo, incluindo a chance de reconstruir. A escolha é de vocês. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Renato olhou para Isabela, que apenas balançou a cabeça em derrota. Não havia saída. Quando começamos? Renato perguntou, a voz quebrada. Segunda-feira, 7 da manhã. Não se atrasem. Guardei os documentos e comecei a me afastar. Isabela me chamou uma última vez. Daniel, espera. Virei para ela. Eu errei. Sei que não muda nada agora, mas eu realmente errei. Sim, você errou. E vai carregar essa escolha pelo resto da vida. Mas saiba de uma coisa, Isabela. Não fiz isso por você. Fiz por mim. Para provar que o garoto que você abandonou se tornou o homem que você nunca imaginou. Caminhei de volta para dentro da capela. Minha mãe estava sentada sozinha,
olhando para o caixão do meu pai. Sentei ao lado dela e segurei sua mão. Filho, o que está acontecendo lá fora? Renato e Isabela estão muito estranhos. Apenas acertando pendências antigas, mãe. Ela me olhou nos olhos, aquele olhar maternal que enxerga através de qualquer máscara. Você se tornou alguém incrível, Daniel. Seu pai estava errado. Eu sempre soube que você era especial. Obrigado por nunca desistir de mim, mãe. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Depois me levantei, beijei a testa dela e saí do cemitério. O táxi me esperava do lado de fora. Enquanto o carro se afastava, olhei pela janela. Renato e Isabela estavam parados no estacionamento, perdidos, sem rumo. 2 náufragos percebendo que o barco que escolheram estava afundando. Eu, por outro lado, estava navegando em mar aberto, livre, bem-sucedido e finalmente em paz. Eles apostaram no filho errado e agora viveriam sabendo disso todos os dias pelos próximos 5 anos. A vingança não precisava ser destrutiva. Às vezes, a melhor vingança era simplesmente vencer. E eu venci. Daniel saiu daquele funeral transformado. Não apenas como o homem bem-sucedido que se tornou, mas como alguém que finalmente fechou um ciclo de dor e humilhação. Ele provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela recebe de graça, mas no que constrói com as próprias mãos. Renato e Isabela aprenderam da forma mais dura que escolhas baseadas apenas em dinheiro e status têm um preço alto a pagar. A história de Daniel nos ensina que vingança não precisa ser destrutiva para ser eficaz. Às vezes, o maior golpe que podemos dar em quem nos subestimou é simplesmente vencer na vida. Ele transformou rejeição em combustível, humilhação em motivação e abandonou em conquista. Enquanto seus adversários afundavam em más decisões, Daniel silenciosamente construía um império que ninguém imaginava possível. E você? O que faria no lugar de Daniel? Já passou por alguma situação onde provaram que você estava errado sobre alguém? Conhece histórias parecidas de superação e vingança? Compartilhe sua experiência nos comentários, queremos saber sua opinião. Se essa história tocou seu coração e você quer ver mais conteúdos assim, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Amanhã tem história nova e garanto que vai ser ainda mais emocionante.